Saudações, eu sou o William Moraes e ainda estou aqui em São Paulo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022 e ainda estou nessa minha férias aqui graças à entrevista que eu dei ao Paranormal Experience. Acho que muitos de vocês já assistiram ao programa e também sabem que eu encontrei pessoas aqui em São Paulo aproveitando a minha estadia e batemos um papo muito legal. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre toda essa viagem, sobre essa conversa e também outros assuntos que quero abordar. Eu vou para Belo Horizonte na quarta-feira, na parte da manhã, então este vídeo vai estar indo ao ar quando eu estiver no processo de voltar para casa. Eu vou editar no celular. Me ensinaram que existe um negócio chamado CapCut, acho que é isso. Eu vou falar aqui de coisas sublimes e maravilhosas, começando pelo encontro que eu fiz, porque eu acho que a entrevista. Não, vamos por ordem então. A entrevista foi maravilhosa, na minha opinião, no sentido de que eu esperava até uma resistência maior. Eu sempre espero, não sei porquê. Acho que ainda não me familiarizei com isso de compartilhar e conversar com muita gente num canal que tem mais de 200 mil inscritos, então é muita gente que vai ver e nunca dá para saber qual vai ser a receptividade. E eu fiquei encantado com o carinho de quem não conhecia a história, principalmente de quem conhecia e estava lá me apoiando. Acreditem em mim, eu senti essa emoção. Eu olhei para o monitor uma hora lá e vi muitos corações. Aquilo realmente me deu forças e acho que faz toda a diferença. Acreditem, torcida faz toda a diferença. Eu nem vi as 3 horas e meia passarem e foi muito bacana ter entregado as esculturas para eles e ver que eles realmente adoraram. Depois da entrevista, eles ficaram conversando comigo um tempão sobre aquilo ali e foi muito, muito bacana, valeu muito, muito a pena ter vindo e eu agradeço de coração a todos vocês que honestamente ajudaram até financeiramente para que eu viesse aqui. Claro que eu levo todo em consideração, né? Eu faço os meus cálculos e consegui um lugar para ficar, sem pagar hospedagem, com amigos. Muita gente ofereceu estadia e eu já tinha olhado com esses amigos, porque eles moram aqui, né? E eu vim para cá de avião, não pelo tempo rápido de vir, que é apenas 45 minutos, uma coisa assim, mas porque eu ainda não consigo mesmo pegar estrada. Eu já tentei e passei mal fisicamente. Tive que voltar assim que eu cheguei lá e foi terrível para mim, porque o psicológico fala muito alto. Não adianta, por mais que a gente entenda a parte consciente, saiba, a parte inconsciente, o subconsciente é forte. Então eu não quis arriscar. E por causa do acidente com meu amor, né? É bem isso tudo que passa pela minha cabeça. E, e acaba afetando o corpo, aquilo que eu já falei, né? O pensamento vai gerar uma emoção, que vai gerar uma energia, que vai gerar uma reação física. E de avião é mais rápido, apesar de que dói o ouvido, dói muito o ouvido, pressão, né? E eu fiquei, tá, eu vou comentar com vocês sobre essa viagem. Vai ser um bate-papo essa parte. Eu achei muito interessante tudo, né? Todo, todos os detalhes, embarcação, o avião gigante, aquela coisa. E as pessoas que estavam lá, para elas era muito comum aquilo tudo. Era corriqueiro. Eu não sentei na janela, tinha um moço na janela do meu lado e eu estava aqui e ele estava com a janela baixa e eu tentando olhar para as outras janelinhas que estavam abertas. Acho que ele percebeu um certo momento lá e levantou metade, poxa, só metade. Mas foi bacana a experiência e eu só vim porque eu comprei uma passagem de ida e volta, ou seja, duas passagens,
por um preço promocional 3 meses atrás, uma coisa desse sentido, porque aí você tem que ir num dia e voltar num certo dia lá. Tem uma janela de tempo, parece que é por isso que é promocional. E acaba ficando mais barato do que vir de ônibus. Essa aqui é a verdade. Mas é isso, tive que ficar uma semana aqui, fui obrigado a passar uma semana de férias e foi muito bom, porque eu não lembro a última vez que eu tirei férias de verdade. Hoje, por exemplo, foi o único dia que eu não saí muito, porque eu acabei saindo. Eu fui ao parque da aclimação, eu tentei fazer esse vídeo lá, mas até um cachorro veio para cima de mim, a mulher não conseguiu segurá-lo. Aliás, a mulher não conseguiu segurar o cachorro quase nada. Ele quase a jogou dentro d'água, porque ele queria pegar os marrecos, sei lá o que era aquilo, bichinho, ou patinho, bichinho, não sei. O cachorro, puxava a mulher para todo lado. Ele veio para cima de mim, eu tive que sair da frente e fazendo este vídeo. E fazer uma leitura de como foi essa viagem e vai ser mais ou menos assim. Desculpem, eu tive que interromper porque eu estou no parque e parece que tem uma moça aqui que vai para onde o cachorro dela quer ir. E nesse momento eles quase foram para dentro d'água, porque ele quer pegar pombos e patinhos. É patinho aquilo? Eu não sei. Deixa eu ver. Aquele bichinho ali, ó. Eu tirei a moça de cena. Ela tá ali ainda. O cachorro está realmente muito... Ops. Tem que cortar. Isso, só o cachorro, ó. Esse cachorro aí. Eu estava num lugar muito no cantinho. E as pessoas vinham, saíam da estrada, do caminho, né, asfaltado, desciam ao barranco, passavam atrás de mim. Não tinha o menor sentido isso. E eu desisti de gravar lá. Então eu passei só lá hoje, fui a um brechó e comprei 2 coletes maravilhosos, baratíssimos. E podia estar usando aqui para estrear, né? Não, mas vai ficar para depois, porque eu só tinha um, né? Esse aqui, colete. Camisas eu tenho mais, tá? Tudo, eu só uso branco e preto, mas eu tenho umas 6 camisas brancas, umas 3 camisas pretas, calças pretas eu tenho muitas, uma calça branca só, e camisa branca, camisa preta. Tenho meu guarda-roupa parece de super-herói, assim, roupa tudo igual, mas são roupas diferentes, bandanas e roupas, né? Vou ver se eu coloco foto minha aqui com os coletes, quem sabe. Mas quem me acompanha no Instagram está vendo os passeios que eu tenho feito e foi muito bacana, porque no primeiro dia eu já joguei xadrez com aqueles senhores que jogam xadrez com relógio nas praças, né? Foi no Centro Cultural, na verdade. Por isso eu fiz o encontro lá, porque eu visitei o lugar. E é muito, muito interessante isso, porque eu jogo xadrez online, não é a mesma coisa. Não é mesmo, é muito mais legal ao vivo. E o senhor com quem eu joguei foi muito gentil em me ensinar coisas da etiqueta mesmo do xadrez, né? Você só pode, veja só que interessante, clicar lá, apertar o relógio com a mesma mão, porque não pode ser a outra mão invertida, tem que ser a mesma mão. Então, é um esporte de gentleman. E foi o senhor Vieira. E eu devo até jogar com ele amanhã. Ele marcou comigo revanches na terça-feira. Então, talvez eu vá lá. Muito gentil o senhor Vieira. Não sei se eu posso colocar a foto dele aqui, porque eu até fiz uma fotinha assim. Não sei. Vou perguntar a ele amanhã e eu termino de editar esse vídeo mais tarde, se for o caso. Então, algumas fotinhas só de curiosidade desse passeio até então. Ainda tenho mais um dia, mas já tem bastante coisa para vocês verem. Olha que beleza.
E aí teve um encontro que, putz, eu vou falar com vocês. Eu não esperava tamanha dedicação, carinho de pessoas que vieram de outras cidades, cidades próximas, mas 1 hora dentro de metrô para chegar aqui, por exemplo, como foi o caso da Eleonora com a filha. Putz, não, todo mundo, eu não vou falar um pouquinho só de um por alto, porque todo mundo foi extremamente carinhoso. E eu escrevi no Instagram que o maior presente que essas pessoas me deram foi estarem presentes ali comigo, porque primeiro me mostrou que a minha impressão era real, de amizade, de carinho, de proximidade dessas pessoas que eu vejo comentando no meu canal. Então, foi muito natural o momento de adaptação, assim, né? Só de pegar aquela foto que eu vejo lá no YouTube e transferir para a pessoa falando, foi muito curto. Eu me senti muito à vontade entre vocês que foram lá, entre essas pessoas que foram lá. Acho que elas também. Fiquei encantadíssimo com isso. Levaram alguns presentinhos. Digo, de novo, o maior presente foi realmente essa demonstração de carinho, afeto, de se esforçarem por estarem ali. Mas eu não vou mentir que a Esmeralda me levou a... Eu amo tâmaras. E ela levou uma seleção o lanchinho dos deuses, que foi aquilo, eu vou colocar a foto aqui, ó, com tâmara, castanha, semente de, eu acho que essa é de abóbora. É de abóbora? Eu não sei. Uma verdinha maravilhosa, maravilhosa. Aquilo para mim, isso para mim. Eu falei com ela, a gente já fez apresentações onde o pagamento foi um bocadinho desses pacotinhos aí, porque era para uma academia que foi patrocinada por um lugar destes alimentos saudáveis, né? E para mim foi um ótimo negócio. E fora isso, o David Oliveira Filho me levou um livro dele, que eu ainda não li, não tive tempo nem de começar, mas quem sabe já no voo, na volta. E o Vitor Omar, putz, esse extrapolou porque ele passou, ele fez como eu fiz com os dragões e esculturas que eu levei para o Paranormal Experience. Ele passou as últimas horas correndo para conseguir terminar aquela obra de arte que eu mostrei também, vou colocar a foto aqui, que são de linhas trançadas, e uma linha que ele trança em 575 milhões de pregos, porque eu contei. É isso aí. E é uma linha que ele trançou para lá e para cá. E eu, todo leigo, quando ele entregou, eu falei, nossa, maravilhoso. Ele falou, é uma linha só. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso. Mas foi logo no início, eu estava tão extasiado, porque eu falei, eu vou olhar, eu vou avaliar depois, vou até colocar uma música, eu vou olhar para essa figura, né, essa arte, e sentir, ver o que ela me fala, o que ela me diz, porque naquele momento ali eu não ia conseguir fazer essa leitura do trançado, dos cruzamentos das linhas. E para mim era uma coisa de como um apanhador de sonhos, e eu acho que tinha tudo a ver, né, com o tema, e até pesquisar, porque achei que tinha alguma coisa a ver com isso mesmo, né, as tramas, relacionei até com linhas das mãos, destino, falei, caramba, deve ter alguma coisa aí, eu vou prestar bastante atenção nessas linhas depois. E no final ele me fala uma coisa magnífica que é, tem que colocar num fundo branco para você ver o desenho. E eu falei, desenho? Que desenho, meu querido? E aí ele colocou e mostrou, e todos nós ficamos deslumbrados. Simplesmente deslumbrados. Eu vou colocar aqui o Instagram dele, dessa arte, escrito
vão lá, curtam, dão um apoio para ele, porque assim, eu como artista sei que isso é difícil, queria muito que ele pudesse realmente poder se dedicar a essa arte, mas ele tem um grande compromisso, família, filho, então acaba sendo uma forma de vazão, algo que ele faz porque é importante, mas ele não pode dedicar apenas a isso. De qualquer forma, deem uma olhada lá, curtam, comentem, enfim, deem presentes para pessoas que eu tenho certeza que se essa pessoa sentir 1% do que eu senti de emoção, de carinho por isso, eu tenho certeza que essa pessoa jamais vai esquecer você. Então, eu vou falar agora sobre as pessoas que foram a este encontro. Vou pela ordem de chegada deles, tá? A primeira pessoa que eu vi do outro lado foi a Nancy com a netinha dela, Mirella, que olhou para mim desconfiada no início, quem é esse moço estranho, mas no fim, não sei se é porque eu fiz uns desenhos no caderno para ela, uns desenhinhos de ela pedir um cachorrinho deitadinho e um coelhinho pulando para longe dele. E aí eu desenhei, eu não sei se por causa disso, ela me deu um abraço tão forte, tão sincero no final, que, putz, valeu por toda a conversa, a parte da conversa, né, que eu teria com ela e não tive, porque tive com os adultos, né? E mesmo assim, elas ficaram lá, as duas crianças, né, ficaram lá tranquilas, serenas, enquanto eu fazendo lanchinhos, né, um mini piquenique que fizemos ali na mesa, e foi maravilhoso esse abraço dela no final, fantástico. Eleonora com a filhinha dela. Eu esqueci agora o nome da filhinha dela, mas veio com seu dinossauro. E aí eu descobri que a Eleonora pegou a filha e foi de metrô para lá, atravessando uma cidade. Depois chegou o David Oliveira Filho, que também veio de outra cidade. E ele falou: não vou poder ficar muito tempo, mas acabou ficando. Saiu de lá junto com a gente. E ficamos lá de 3 às 5 e meia. E só saí de lá às 5 e meia porque eu fiquei de fazer a janta para o pessoal da casa na qual estou hospedado. São 5 pessoas aqui, 6 comigo agora, né? E fiz a janta para todo mundo. Fiz uma massa com shimeji refogado, berinjela defumada, que é uma coisa que eu faço que fica muito bom, e vários legumezinhos, né? Também tinha brócolis, enfim, essa coisa toda. E todo mundo curtiu muito essa jantinha que eu fiz. Mas por mim, eu não teria saído de lá tão cedo. Aliás, vou falar sobre isso mais pra frente. Deixa eu só terminar de falar quem apareceu. E aí chegou o Omar, o Vitor Omar, que chegou com presente, né, e tudo mais. Foi o último a chegar, mas não muito depois. Acho que todo mundo chegou meio que no intervalo de meia hora, no máximo. E conversamos. Todos eles tiveram experiências. Ah, a última pessoa que chegou foi a Jéssica, que chegou muito no final. Chegou às 5 horas, porque acho que ela também não estava achando a gente. Ela falou que parou o carro, e aí um pouco mais longe, procurou a gente, não achou. Acho que eu fiquei muito no cantinho e acho que sentados ali, cercados, talvez ela não tenha me visto e as outras pessoas ela não conhecia, né? Então ela chegou a ir embora, mas quando ela estava passando de volta, ela viu uma vaga bem pertinho e falou: não, uma vaga tão na frente, eu vou dar mais uma olhadinha. Desceu, olhou e achou a gente. Então foram essas pessoas que apareceram e eu pude conversar com todas elas, incluindo a Jéssica, eu vou falar depois, porque eu quis escutar as pessoas. Cada um contou, todas essas pessoas tiveram experiências de lucidez extracorpórea, fizeram questão de ir lá me conhecerem pessoalmente. Ah, eu escutei, os relatos na verdade eu já tinha escutado e comentado alguns, mas fica mais fácil comentar pessoalmente, né? E até porque outras pessoas levantam outras questões, então fizemos um pequeno debate sobre cada uma das experiências que as pessoas tiveram.
E eu sou muito grato pela honestidade maturidade da Eleonora, que contou o caso dela sem reter detalhes e se sentir, não sei, intimidada ou constrangida por outras pessoas, e eu acho isso extremamente valioso. Todo constrangimento, né, é encolher, né, o constrangimento é se... Enfim, e não, nós temos aqui expandir, entender e tratar com naturalidade tudo o que acontece mesmo. E é assim que a gente cresce. E já é um indicativo de crescimento, essa maturidade que eu falei. Então, Eleonora, muito obrigado por toda a sua honestidade. Para falar de cada um pouquinho, a Nancy também contou o caso que ela teve, a experiência que ela teve, e ela nem tem uma preocupação tão grande assim em buscar essas experiências. Ela fez para testar, para ver, vamos ver. Porque acho que para muita gente aqui no canal basta escutar, né? Eu falo sobre as leituras que eu trago de cada experiência, nos diz muito sobre viver aqui também, e não apenas lá. E acho que ela se enquadra nessa questão, mas ela quis averiguar e teve uma experiência. Então, foi interessante escutá-la, e ela sempre muito otimista, já viveu toda uma vida, é aposentada agora, né? E tem mais energia do que muita gente que está no começo da vida, jovens com 20 e poucos anos ou menos de 20 anos, que não aproveitam tanto as vivências, mas isso acaba sendo natural, né? É questão de tempo mesmo para começar a administrar melhor o tempo. Isso parece inevitável. Então, Nancy, muito obrigado, e já agradeço aí de tabela por ter levado a sua neta com esse carinho tão honesto. O Davi de Oliveira Filho também se expôs, foi bacana demais escutá-lo contar algo para todos nós que ele admitiu nunca ter tido coragem de contar, de falar para alguém. Vejam como é extremamente forte essa questão de rede, né, de apoio, e levantando questões sem receio de admitir as incertezas. Isso é muito, muito bacana, porque elas vão existir. Às vezes vamos nos sentir acuados, ameaçados, e falamos muito sobre isso, de às vezes ser muito mais cômodo ficarmos quietinhos, não chamarmos demais a atenção ou baixarmos a cabeça, do que... Porque toda vez que buscamos espiritualidade, conhecimento, parece que acontece um reforço de assédios e ataques em cima da gente. Embora, vale lembrar que, como um todo, a humanidade estamos realmente passando por uma aprovação coletiva mais intensificada. A própria reclusão social foi isso, e ainda estamos colhendo frutos dela. Então, sim, pessoas estão se comportando como não se comportavam antes. Mesmo assim, existe tudo isso. É sempre muita coisa, né, a levar em consideração, e é sempre um pouquinho de cada coisa. Então, sim, toda vez que buscamos melhorar, vem umas provações aí. O Omar também foi extremamente gentil em compartilhar as experiências que ele teve, de contar sobre, de nos lembrar sobre o desafio de achar seu lugar no mundo. E eu não vou falar aqui de tudo que nós falamos lá, porque ficaria muito tempo e até uma questão de exposição, mas tem uma pergunta em especial do Vitor Omar que eu quero trazer para vocês, porque pode ser o caso de muita gente. Todos eles fizeram muitas perguntas e eu respondi dentro da medida do possível, né, da minha visão sobre. Mas o Omar fez uma pergunta que me chamou muita atenção, que foi sobre como manter uma busca espiritual, uma dedicação à espiritualidade no cotidiano que exige da gente uma correria, um trabalho à labuta, né? Cuidar da família, porque você precisa do dinheiro e acaba não sobrando tempo e energia para investir num desenvolvimento espiritual. E tudo que eu pude dizer para ele é que isso
é espiritualidade, isso é dedicação à espiritualidade, esse serviço que ele está prestando, essa entrega a fazer algo pelo outro, para cuidar de um filho, e com tanto carinho e força, porque há uma condição especial com o filho dele, e é necessária muita estrutura para continuar sendo grato a tudo e ajudar que a criança tenha uma vida saudável, comum, normal, né? Dentro de um contexto um tantinho mais difícil. Isso. Mas, enfim, voltando para a pergunta dele, muita gente acha que não consegue. Eu vou lembrar a vocês que todo mundo vem para cá porque é importante vir para cá. Isso por si só já é uma jornada espiritual na carne, sim. No canal Paranormal Experience, o guru me perguntou o que era felicidade e eu falei algo sobre como conseguir se sintonizar com uma parte leve da vida e deliciosa. Eu acho até, depois a gente acaba pensando melhor, né? Eu acho que eu poderia ter falado algo como conseguir um relaxamento necessário para perceber que a vida é deliciosa. Acho que essa seria uma resposta melhor. Fiquei até com receio, não receio, mas eu ia tomar cuidado com a resposta se ele me perguntasse se eu sou feliz, porque a resposta imediata é não. Eu tenho os meus momentos, porém, e acho que é isso, nós temos momentos, conseguimos momentos e lutamos para ter momentos aqui e ali, mais momentos. E grande parte de enxergar essa espiritualidade nas coisas cotidianas faz parte dessa felicidade de sintonizar, de agradecer a vida pela oportunidade. Enfim, poderia ficar falando aqui por muito mais tempo, mas agora sobre a Jéssica, que chegou por último, e nós não fizemos fotos, eu e ela, e nem a foto com todo mundo. A foto com todo mundo é essa aqui. Então a Jéssica acabou perdendo grande parte da conversa, chegou só no finalzinho, mas como ela morava perto do Parque Aclimação, ela me deu uma carona e a gente bateu um papo, eu e ela, sobre coisas da vida. Enfim, foi muito bacana poder bater esse papo com ela, que também me contou sobre experiências dela, né, com lucidez extracorpórea, e também sobre os desafios, né, da evolução espiritual dentro de um contexto e até de uma personalidade que nós cristalizamos e às vezes percebemos que não queremos ser exatamente aquelas pessoas, mas que há todo um trabalho que não pode ser forçado, né? Já falei um pouquinho sobre isso, não pode ser abrupto, e não pode haver uma ruptura com o ego, que é a imagem que a gente tem da gente mesmo, que é uma estrutura, não é só uma imagem. Quando eu digo imagem, é um construto de valores, do que a gente acha que é certo, que é errado, mas são coisas que não devem ficar rígidas para sempre. Nós somos seres que devemos estar em mudança o tempo todo, e é muito comum que as pessoas se acomodem. Então, a Jéssica quis mudar, ela quer mudar, ela tem essa busca espiritual de desenvolvimento, e por isso agradeço muito que ela tenha compartilhado comigo. E todos vocês que me encontraram, saibam que me mostraram que essa rede aqui é realmente de amigos. Considero amigos. E eu entendo, gente, que muita gente não conseguiu ir, não se preocupem, tá? O que eu percebi nesse encontro é que eu queria muito juntar mais pessoas, mas por mais tempo. Já pensei em fazer um encontro, uma vivência de fim de semana, numa chacrazinha, sítiozinho, um lugarzinho mais tranquilo, onde pudéssemos fazer até algumas dinâmicas que eu geralmente faço com o pessoal que eu treino, mas isso precisa ser muito bem visto, tá? Eu não quero fazer um comércio disso. Aliás, era uma coisa que eu faria gratuitamente, assim, só mesmo a ter um lugar, né? E acaba
acaba envolvendo grana e tudo mais. Mas enfim, talvez eu faça um teste disso em Belo Horizonte em algum momento e depois eu leve para outra cidade se juntar uma quantidade de pessoas suficiente. Tudo a seu tempo. Vamos realmente conversando sobre isso. Este vídeo aqui foi realmente para agradecer essa experiência que só aconteceu por causa de todo o apoio de vocês, não só por me indicarem lá no canal, muita gente pegando no pé deles, né? Teve o apoio da Thaís diretamente lá, que é um reforço, tudo é um reforço, né? Cada um reforçando o pedido do outro, e acabou acontecendo. E também por me proporcionarem a possibilidade de poder investir nesta viagem, vir para cá e compartilhar as minhas histórias e mensagens que acho que acaba ajudando muita gente. Eu recebi muitas mensagens, estou recebendo, de pessoas que estão achando muito importante escutarem o que eu disse. Então é um indício a mais de que eu estou no caminho certo, fazendo o que eu deveria fazer no momento. E para concluir, eu vou fazer o sorteio da escultura do mês de setembro, mas eu não verifiquei as contribuições do mês, eu não tive tempo para isso. Vou fazer toda a lista e vou fazer a postagem mostrando a escultura no vídeo de sábado. Então vai ser um pouquinho mais para frente o sorteio, provavelmente na quarta-feira seguinte, quase aí no meio do mês, mas por causa dessa viagem que eu fiz, especificamente. De qualquer forma, quando eu chegar em casa, eu já tenho uma escultura praticamente finalizada, vou terminá-la e faço um vídeo no sábado mostrando essa escultura e listando todo mundo que está concorrendo. Eu realmente não olhei ainda as contribuições, não vi se as pessoas colocaram contato de um e-mail, um telefone ou até a conta do Instagram, né, como achar a pessoa, porque é importante, já que eu vou fazer sorteios e preciso avisar para a pessoa que às vezes não vai ver o vídeo do sorteio especificamente. E vou sortear escultura, bate-papo comigo, só eu e a pessoa, né, via alguma plataforma dessa. Muito obrigado à atenção de todos vocês. Esse vídeo aqui foi para agradecimento, mas acho que acabei passando umas mensagens bem importantes por causa dessas perguntas que me fizeram, né? Então, foi mais uma vez uma satisfação imensa estar aqui em São Paulo e quem sabe apareço em outras cidades aí. Vou avisando todos vocês. Muito obrigado, fiquem bem, deixem comentário, vamos conversando. Hasta!